Olá, olá, bem-vindos ao Espaço Ovelha Negra Tarot e Arte. O meu nome é Maria. Se é a sua primeira vez por cá, seja bem-vindo. Se já me acompanha, obrigada pelos comentários, pelos likes, por tudo aquilo que temos vindo a trocar ao longo deste tempo. E vamos aqui para mais uma temporada Câncer. O que é que está aí disponível? Já sabe que o seu signo oposto complementar é Capricórnio e que qualquer vídeo que possa ressoar com o seu momento em termos de título poderá sempre ter uma mensagem para si. Nós temos todos os signos no mapa e nem sempre estamos a vibrar só no signo solar. Câncer. Vamos. Câncer, o que é que está aí no momento? Qual é a energia do momento de Câncer? Que passa? Câncer? Está assim. Que passa aí? Eu lembro-me sempre da última leitura de Câncer, que trazia esta, energia bonita e disponível para viver. Vamos ver, Câncer, o que é que está aí agora? Com quem vou eu conversar um bocadinho? Vamos conversar? Vamos conversar. Câncer. Opa. Ui. Ok. Câncer, já caiu aqui. Acho que é chegar a um lado onde essa alegria que eu falei também faz parte, não é? Ou seja, temos aqui a existência. Isto traz-me aqui uma fase Câncer de simplesmente ser, de simplesmente estar no ser e está tudo bem. Ou seja, traz-me um momento onde você está, é você e as estrelas, você e o rio, e você e as nuvens, ali num flow, a leveza, não é? Esta carta transmite muita leveza, você está ali em cima de uma folha, a ver as estrelas, há ali uma estrela cadente, chamou-me a atenção, talvez também ali a procurar os seus desejos, a pedir os seus desejos, ou a procurar manifestar os seus desejos. E mais, o que é que eu tenho mais para dizer a Câncer, em termos de energia geral? Eu vou falar em desejos e olha ali, as colheitas, ou seja, é tempo de simplesmente ser. Simplesmente ser, com a leveza de ser quem é, com a integração, esta carta para chegar aqui a este estado de ser, é a integração da sua qualidade boa, da sua qualidade menos boa e procurar este equilíbrio que lhe vai trazer a realização dos desejos. Existe aí, à sua volta, uma situação que possa lhe estar a causar algum stress. E porquê? Porque está a haver aí algo projetado ou seu para com alguém ou alguém para consigo. Ou seja, existe aqui uma energia de projeção. Isto traz-me aqui para dizer, de alguma forma, tudo o que você vê no outro, você tem, de bom e de menos bom. Porque nós não reconhecemos, como é que eu vou explicar isto? Nós não reconhecemos no outro algo que nós não temos dentro. Se nós tivermos dentro do nosso coração, sei lá, a bondade, nós vamos ver a bondade do outro, mas se nós não tivermos bondade dentro do nosso coração, a gentileza, a bondade, não é? Nós não vamos conseguir vê-la no outro. E há aí algo à sua volta que está a ser projetado e que está-lhe a causar algum stress, alguma confusão, algum malabarismo, até esta carta traz-me ali do caminhar nos ovos, em cima dos ovos, não sei qual é que piso, só que traz aqui que tudo o que você vê no outro, você tem, porque senão você não reconhecia. E isso está aqui, você está ali suprimido, entalado, porque está estressado com esta situação. É algo de espelhamento que está a acontecer aqui e que está-lhe a causar muita confusão. A projeção traz-me aqui exatamente isso. Há um reflexo na sua energia. O lado positivo que isto pode trazer à sua vida é essa, olhar para isto como uma oportunidade. Nós às vezes entabuamos na vida e ficamos presos de
estar a magoar-se até com aquilo que nós estamos a ver no outro. E se nós, em vez de olharmos isso como uma mágoa, olharmos isso como uma oportunidade para aprender com aquilo que nós estamos a ver no outro, talvez essa seja a forma de nós aprendermos de uma maneira mais suave. Porquê? Porque quando nós aprendemos com as histórias dos outros, nós estamos a aprender, se calhar através primeiramente da compaixão, né? Mas depois também pela oportunidade de não ter que passar exatamente por aquela situação, porque nós estamos a aprender sendo que é o outro que está a passar por ela. E isto traz aqui esta necessidade talvez de aliviar um tanto ou quanto esse stress, no sentido de perceber o outro, de perceber a oportunidade que um espelho, se nós colocarmos isto de si para com um espelho, já viu a oportunidade de você ver a si num espelho? O que é que isso lhe pode trazer em termos de uma maquilhagem, né? Vamos corrigir. Ou, por exemplo, eu dei um exemplo muito básico, mas que quando nós não olhamos para as coisas de frente, nós temos mais dificuldade em aprender com elas. Então é preciso olhar para as coisas de frente e depois olhar para si e para o outro com compaixão e com entendimento que tudo está no todo o tempo todo e que não há esta história de aquele é só bom ou aquele é só mau e eu sou só bom e eu sou só mau. Não, nós todos temos a dualidade e nós todos vamos se refletindo uns nos outros ao longo da vida. A sabedoria ou a utilização desse conceito é que vai fazer a diferença, a forma como nós usamos isso. Ou seja, eu vou lidar com aquela pessoa, eu vou retirar o aprendizado melhor com aquela pessoa. Eu vou lidar com a outra, eu vou retirar o melhor aprendizado com aquela pessoa. Eu vou lidar com a outra, eu vou retirar o melhor aprendizado com aquela pessoa. E dentro do retirar saudável, né? Eu estou a falar de situações saudáveis, mas o aprendizado que nós podemos partilhar uns com os outros num sítio de aceitação da diferença e que está tudo certo, e a oportunidade de ver-nos refletidos em alguém, acho que é muito importante quando nós olhamos com uma perspectiva aberta, sem ser com stress, sem ser com ser inferior ou superior, sem ser com nenhum tipo de complexo que vá minimizar o que cada um é, porque todos somos, sem ser com esta situação de se encolher por se achar menos ou por se achar mais, porque ambos os extremos isolam pessoas. Então temos que criar o equilíbrio do respeito, da aceitação e de perceber a oportunidade excelente que nós temos quando nós nos espelhamos uns nos outros, seja no acerto ou seja no menos acerto. Eu não gosto desta história do certo ou do errado, porque acho que isso é entabular, agora a fila do certo vai por ali, agora a fila do errado. Não, nós todos agimos e a nossa consciência de hoje não é igual à de ontem e a de ontem não é igual à de há 3 anos atrás. Então nós também temos que ter esta noção de evolução, de aprendizado e que aquilo que eu fiz ontem para aprender, não é? Eu não tinha capacidade de fazer há 3 anos atrás, mas eu fiz ontem e hoje eu vou fazer algo também para aprender melhor do que foi ontem. E isto é eu falo muito com as mãos, isto é um processo de evolução que traz essa situação possível de nós vermos no outro aquilo que nós precisamos corrigir em nós e nós vermos no outro aquilo que nós precisamos valorizar em nós. E o mundo, se nós nos harmonizarmos todos dessa forma, é assim que funciona. O que seria de mim sem os erros que eu cometi? Claro que cometi, e alguns foram bons, como se costuma dizer, mas serviram de aprendizado. Ter esta aceitação e o outro também vai cometer os erros dele, claro que sim, óbvio que isto tem limites e tem que ser com limites estabelecidos. Uma coisa é uma pessoa errar sem querer, não é? A pessoa não tinha intenção. Outra coisa é o proposital e daí eu não quero entrar, porque nós também não podemos fechar os olhos à falta de caráter, existe situações tóxicas, existe pessoas com características, com transtornos, que agora é tudo transtorno, também existe, pessoas imaturas existe, e essas pessoas sem caráter existe. Ok, dentro dos limites saudáveis da vida existe isto. A gente acerta aqui, acerta menos um bocadinho ali e vamos evoluindo e aprendendo. E talvez esta situação de apenas existir é aceitando cada um
como cada um é, respeitando e depois mantendo junto ou afastando, consoante a compatibilidade que possa existir ou não. Traz aqui, de alguma forma, esta mensagem e eu espero que lhe faça sentido. Vamos tirar aqui um segredo do seu coração, um segredo do coração para Câncer. Tem muito a ver com... Você tem grandes sonhos e existe uma grande possibilidade deles se tornarem reais. A estrela. É curioso, chamou-me aqui, eu já falei nela, nesta carta chama-me a atenção a estrela, não é? E veio a carta da estrela. No fundo o deck ficou... É a vulnerabilidade nesta carta. Os peixes demonstra essa fragilidade, mas muito também no sentido de entender a vulnerabilidade, e aqui com os peixes e com a água, traz-me de facto essa... Nós todos temos pontos vulneráveis em nós. No entanto, muitas vezes eles são muito genuínos e nós só temos que os proteger, que os amadurecer, que os fortalecer. Não é anulá-los, não é ignorá-los, não é perceber. Às vezes a nossa fragilidade... Às vezes não, acho que é sempre, não é? A fragilidade é a nossa maior fortaleza. Porquê? Porque é aquilo onde nós vamos cuidar, é aquilo onde nós vamos proteger, é aquela forma que nós vamos abraçar a vida de uma maneira mais sensível, traz esta intuição, traz esta sensibilidade para que nós consigamos abraçar a vida com esse reconhecimento que todos temos vulnerabilidades, todos temos situações que são compatíveis e todos temos pontos que precisamos de facto sentir-nos emocionalmente seguros, embora sabemos que aquilo é um ponto frágil, nós precisamos reconhecê-lo para poder protegê-lo e fortalecê-lo. Quando nós não reconhecemos o nosso ponto frágil, é muito fácil esse ponto frágil ser colocado na mão de uma outra pessoa. E quando nós perdemos o controle, entre aspas, eu quando falo de controle, não é um controle, é um domínio da sensibilidade das nossas emoções mais fortes e mais frágeis. Nós estamos a retirar de nós o nosso poder emocional para nos mantermos em equilíbrio. Quando a nossa fragilidade ou vulnerabilidade é agarrada pelo outro, ele vai fazer dessa o que ele quiser. Esse é o risco das relações tóxicas, esse é o risco das situações que a gente ouve muito falar, do narcisismo, de tudo isso. Porquê? Porque nós estamos vulneráveis. Numa relação, por exemplo, tóxica, isto vem-me aqui, eu vou falar, certamente serve para alguém, a pessoa, o primeiro passo da cura que existe, são relações muito difíceis, deixam marcas muito profundas, são situações que só quem passa consegue avaliar, porque uma relação nesse sentido, a pessoa fica emocionalmente frágil, fisicamente frágil, financeiramente frágil, mentalmente frágil. Há um domínio total da energia daquela pessoa que foi sujeita ou que se sujeitou a uma relação tóxica. No entanto, o primeiro ponto de cura é identificar a vulnerabilidade, não é? O que é que havia na minha energia que deu permissão para que uma pessoa com aquele tipo de energia se conectasse a mim. Porquê? O que é que eu tinha em mim? O problema do narcisismo, por exemplo, é que as pessoas tentam curar o outro e tentam modificar o outro e tentam tradar. Então, o primeiro ponto é concentrar-se em si e perceber qual foi o ponto fraco meu, que aquela pessoa pegou. Qual foi o meu ponto fraco que aquela pessoa pegou? Qual é a minha vulnerabilidade? E trabalhar nela, e fortalecê-la, e ir buscá-la. Esse é meu, esse é um sentimento meu, isso é uma fragilidade minha, e eu assumo-a, e a partir daqui eu vou modificá-la, eu vou me fortalecer, e eu não permito que nem você, ou seja, nem tu, nem ninguém se pegue nas minhas fraquezas. E eu também não permito que a minha fortaleza seja derrubada ou que vá derrubar alguém. Esta mensagem é muito profunda, e traz-me aqui muito no sítio de alguém que tem este reconhecimento, tem que existir sobre a fragilidade, porque o primeiro passo de cura é esse reconhecimento sobre
Como é que eu me fui envolver? Já acabou. Há pessoas que acabam uma relação e depois olham para a pessoa e pensam, como é que eu me envolvi com uma pessoa daquelas? E estão a julgar o outro. Não estou a dizer que é legítimo ou ilegítimo ou que tem razão ou não, mas não é a parte do processo de cura. O processo de cura é perceber o que é que há em mim para que um dia eu tenha visto um alecrim mofado como um alecrim dourado. Porquê? Qual é o meu mofo que fez com que eu permitisse que aquela pessoa entrasse na minha vida? E está tudo certo. Há situações pelas quais também nós temos que passar, porque há situações que nós temos que aprender. E eu acredito muito que há situações de relações kármicas que têm que acontecer e que só acontecem e só se resolvem quando superadas. Mas a superação passa por isto. Ok? Eu vivi aquilo, eu superei aquilo, eu percebi qual foi o ponto que conectou, eu percebi até o que é que eu tinha para resolver com aquela pessoa, está tudo certo e vida que segue. Não pode haver aqui esta estagnação em stresses, em situações que vão, sei lá, continuar de alguma forma a manchar o dia. Porque o problema do sair de uma relação desse género é que a relação já acabou às vezes há anos e ainda há cordéis de sentimentos, ou mágoas, ou ressentimentos, ou situações que já não são positivas, não é? Que já ficaram agregadas às más ações, que continuam ligadas. E depois é assim, há uma palavra lá do outro lado, é assumida logo como para com este lado. E esses tem que ser tudo cortado. Tudo cortado. Perceber a sua vulnerabilidade, o seu poder forte, a sua fraqueza, a sua fortaleza e trabalhar só em si. E todo o outro tem que ser completamente ignorado. Tem que ser deixado, cada um com a sua atitude, cada um com a sua responsabilidade, e você tem que agarrar a sua responsabilidade de se curar, de se nutrir, de se amar, de se cuidar e de entender, ok, este foi o meu ponto fraco, vá lá, ou mais frágil que eu tenho, e reconhecê-lo e fortalecê-lo. Ok. Penso que a mensagem é muito profunda, eu espero que faça sentido a alguém, mas vem aqui para transmitir, talvez alguém tenha passado por esse tipo de situação. Tudo passa nesta vida, desde que a gente trabalhe em nós, não é? O outro, ele vá lá à vida dele e que arque as consequências das atitudes dele. Nós só podemos arcar com as responsabilidades das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Mais nada. Nós só temos o controle, vá lá, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Todo o resto é do outro. E nós não conseguimos, é ilusão achar que muda o outro, é ilusão achar que controla o outro, é ilusão. Nós só conseguimos ter a nossa consciência a trabalhar em função da nossa existência. Mais nada. Mais nada. E não é egoísmo, não é individualismo, não é ego, não é nada disso. É trabalhar no seu sentir, no seu renovo, na sua capacidade de identificar a fragilidade e vamos lá. A mensagem está muito bonita, mas muito segura, muito segura. Vamos, Câncer. Agora um miminho para a alma, uma cartinha do oráculo da luz interior para Câncer. Câncer. Elas estão viradas, já está assim, peraí, que está aqui um tanto ao quanto. Hoje é sexta-feira, né? Deve estar virado do avesso. Ok, vamos lá. Luz interior para Câncer. Qual é a mensagem para Câncer? Câncer. Não. No entanto, depois no fundo do deck eu não comentei, mas ficou ali uma taça de amor. O reconhecimento sobre o seu preenchimento, sobre as suas alegrias, sobre aquilo que faz feliz e sobre o sítio por onde quer agora fluir desta forma. E às vezes há projeções que também têm que ser cortadas, não é? Então a primeira que saiu diz fé na liberdade, a voz interior e a vitória. Fecha. Então eu vou ler e procuro mentalizar sentindo para que o poder da palavra seja aplicado. Eu me tranquilizo e eu confio as minhas dúvidas a Deus para libertar-me de todas elas. Eu confio
na perfeita providência de Deus. Eu confio na sua vontade e eu encontro a liberdade. Voz interior. Eu enfrento os meus medos interiores e descubro a minha voz interior. A minha intuição me guia pelo caminho da luz. Vitórias. Eu acredito no universo e eu descobri a sabedoria superior que me guia até à vitória. Eu dirijo os meus pensamentos para a luz, para a claridade, para a clareza, e eu cultivo a sabedoria em amor e em bondade no meu interior. Eu agora sou livre. E traz-me aqui, espero, Câncer, do fundo do coração, que eu tenha conseguido falar da forma simples para que tenha entendido esta virada de chave. Eu, agora ao ler, eu tenho perfeitamente a noção desta carta. Você só pode modificar você. Você só pode cuidar de você. Não é egoísmo olhar por si. E há situações que vêm à nossa vida para que a gente aprenda, mas depois nós também temos que saber soltá-las e dizer, ok, eu já aprendi, já deu e eu não quero mais. Ponto. Que firmeza. Câncer, tem aqui um livrinho, eu vou escrevendo à medida que vai surgindo intuitivamente, no pensamento, às vezes ouço e replico, não é? Mas vai sendo assim. Então vou deixar para si uma frase para terminar a leitura. Então vem a mensagem número 12, que diz assim: sou guiada em cada passo do meu caminhar. Permito a intervenção direta dos meus guias, anjos, e em todas as áreas da minha vida, que sirvam ao superior interesse do meu eu sou mais elevado. Portanto, isto é simplesmente ser e permitir que o que vier, que venha por bem, que seja bem-vindo, o que tiver que ir, que vá também na paz e que vá bem ido. Bem ido é bom. E Câncer, eu espero que tenha feito sentido e que tenha ajudado com alguma palavra neste seu momento. Talvez isto não seja uma leitura que vá ressoar com toda a gente, mas só que seja uma pessoa, eu já fico contente por isso. Até à próxima, eu vou voltar para a semana. Já sabe, se gostou, deixe o seu gosto, inscreva-se no canal, um comentário, aquilo que sentir no seu coração, e para a semana espero encontrá-lo por cá de novo. Até lá, tudo bom e tudo a correr bem, com alegria, porque não? Um beijinho e fique bem.